agradecer aí, Luiz, pelo convite para estarmos aqui nesse debate, nesse fórum de debate, né, sobre o tema saneamento, que é um dos temas aí que a ABICOM, Associação Brasileira de Companhias Concessionárias Privadas, né, do Serviço de Água e Esgoto, não estão na nossa área, resíduos sólidos nem águas pluviais, mas é justamente um setor que a gente vem atuando aí já há mais de 15 anos e contribuir um pouco aqui para esse debate. Bom, falando rapidamente aqui, né, sobre a ABICOM. A ABICOM, ela foi fundada no ano de 1996, justamente com o advento das primeiras concessões, né, que foram os contratos assinados em 95 em Limeira e em Ribeirão Preto. Foram os dois primeiros contratos com a iniciativa privada de concessões. E aí se criou a ABICOM em 96 e posteriormente em 2001 o Sindicom, que congrega também o Sindicato Nacional das Concessionárias. A atividade da ABICOM é justamente promover a participação das empresas privadas no setor de saneamento de água e esgoto. Hoje nós somos 101 associados entre a ABICOM e o Sindicom, né? Temos hoje contratos em municípios com concessões plenas, né, 181 contratos, 34 contratos de concessões parciais, ou seja, BOT, seja de produção de água ou tratamento de esgoto, 6 PPPs administrativas, totalizando 221 contratos em andamento. Isso representa uma população em torno de 21 milhões de pessoas que são atendidas diretamente ou indiretamente, porque muitas das concessões da iniciativa privada são feitas com o município, e o município atende uma parte, principalmente a parte que não é plena, né? Ou então com PPPs com companhias estaduais, onde o privado trabalha por companhia estadual e a companhia estadual tem a concessão do município. Então, ou seja, então, direto ou indiretamente, hoje o setor privado presta serviço na área de água e esgoto em torno de 14% da população urbana. E como que a iniciativa privada está podendo, né, participar desses contratos, como são dentro das leis disponíveis? Hoje, uma das modalidades que começou também a Sabesp está aplicando isso já, e algumas outras companhias estaduais, que são locações de ativos, ou seja, justamente para aonde que o privado tem a capacidade de investimento, você faz uma locação de um ativo, ou seja, uma concessão, aonde o privado vai fazer todo o planejamento, todo o investimento, construir, fazer uma operação assistida e depois, por um período determinado aí de anos, você vai passar a transferir esse ativo para a companhia, né, seja ela municipal, seja estadual, que vai operar e vai pagar um valor mensal por essa alocação desse ativo até a amortização final. As PPPs, através da Lei 11.079, né, e a própria Lei de Concessões, a Lei de 2005. Hoje, temos aí os principais projetos em andamento. Como que a gente vê hoje o setor, né, as possibilidades do privado estar contribuindo para o aumento aí dos índices de atendimento. Então nós temos hoje, e estimamos que entre esse ano, 2012 e 2013, companhias estaduais, né, citando aí algumas que estão com ou processos, né, já em fase de estudo, de consultas públicas, né, processos encomendados a empresas de projeto, né, e aí citamos aí a Sabesp, a Copasa, a Compesa, Caerne, Casal, SEDAI, Saneago, Cesan, Caesb e Corsan. Então todas essas companhias estaduais, elas hoje têm já processos, né, em andamento, seja de consulta pública, seja processo de manifestação de interesse, que é o caso da Corsan. No caso da SEDAI, já tem um processo concluído, que é a P5, já tem contrato assinado. A Casal também assinou recentemente o contrato, agora já em 2012, para a adutora
da região de Arapiraca. E todos esses contratos, esses estudos aí de PPP visam justamente o aumento na produção de água e principalmente coleta e tratamento de esgoto. Paralelamente às companhias estaduais, existem também municípios, né? Nós estamos citando alguns aí, tanto no estado de Mato Grosso, São Paulo, que é grande, né? Que os municípios têm uma maior independência, né? E tomam um pouco mais de decisão política, porque eu acho que é a decisão de se conceder ou não, qual o modelo de participação, de prestação do serviço, tem que ter a decisão política, seja se o governador vai fazer ou não a PPP com o privado, a companhia estadual ou o próprio município. Então existe sempre em São Paulo, que foi justamente liderou esse processo, o início, né? Alguns municípios aí que estão ou em fase já de licitação e alguns que recentemente assinaram contratos com empresas privadas, né? E nós temos aí uma projeção, né, que com todos eles, fazendo a estimativa, não sendo até um pouco otimista, né, não vamos falar que 100% desses estudos realmente vão virar contratos com a iniciativa privada, mas a gente acredita que dentro daquelas possibilidades reais, das necessidades, a gente consiga aí, com essas oportunidades, atingir aí uma população ainda maior, passando para 10 milhões de habitantes a mais naquilo que a iniciativa privada já vem atendendo. Aqui rapidamente é só uma evolução, é isso que a gente está passando, né? Evolução dos investimentos que a iniciativa privada vem fazendo ao longo dos anos, né? Então a gente vê que existe sempre um investimento, aí a população atendida, esse é o gráfico da população, né? O nível de atendimento, que em função de novos contratos, de PPPs, evolução de investimento, a gente nota que houve uma grande concentração de investimento aí nos anos 2008, 2009, e justamente esses contratos mais antigos tiveram seu pico de investimento pelas empresas privadas, e esse decréscimo foi justamente em função de não ter tido durante o período aí, né, que ficou-se a lei de concessões, a lei a 11445, a lei do saneamento, de 2007 até 2010, onde a gente previa que, mesmo com a promulgação da lei, tivesse um grande aumento, né, da participação do setor privado, mas isso só veio acontecer realmente depois de 2009, 2010, com o decreto regulamentador. Ou seja, nós tivemos um período aí onde não se teve grandes contratos, consequentemente, como aqueles contratos mais antigos já estavam praticamente com os investimentos consolidados, quase tudo executado, houve um decréscimo nesse último ano. A tendência, em função desses contratos que já foram assinados, é que a partir de 2012 esses números voltem passar do patamar dos 500, aí chegando até 600 milhões. Aqui é só uma comparação, depois fazendo aqui, o único dado disponível que nós temos hoje, né, a nível de prestador de serviço, é o SNIS, que é o SNIS, né, que está hoje no Ministério da Cidade, e aí nós fazemos e hoje o SNIS, o dado disponível é o de 2009, né, nós não temos outro dado como comparar, então a gente procura, dentro de uma fonte pública, né, que está disponível no mercado, fazer uma evolução aí de investimentos, né, executados através de companhias municipais, companhias estaduais, empresas privadas, e aí esse índice é valores investidos reais por ligação de água, né? Então, volto a dizer, isso demonstra que aqueles investimentos que a iniciativa privada se comprometeu a fazer dentro dos seus contratos, eles foram praticamente concluídos aí nos últimos anos. Mesma coisa, ligações de esgoto, o mesmo índice que está aí em comparativo nos últimos anos, investimentos, valores históricos, né, de investimento em reais por ligação de esgoto.
Aqui já a soma dos dois, ou seja, investimentos por ligação de água, ligação de esgoto, quanto se gastou reais por ligação. Isso tudo com base dentro do SNIS e dos levantamentos disponíveis. E aí nós partimos agora para ver um pouco, né, a parte de gestão, de eficiência, como que esses recursos, esses investimentos foram aplicados, né? Nós vemos aí, ó, com relação à despesa de pessoal próprio nas despesas operacionais. Então a gente vê que na gestão privada o índice de o valor gasto, né, o percentual gasto com despesas com pessoal próprio é bem abaixo hoje do que se gasta com pessoal, tanto nas empresas estaduais como nas empresas municipais, né? Esses números, como eu volto a reafirmar, são os números que nós coletamos através do SNIS 2009. E aí, em função desses investimentos feitos nesse período de contrato, nós apresentamos aí como que foi a evolução, né, dentro do índice de coleta de esgoto, naqueles contratos nos municípios e atendidos pelas companhias municipais, estaduais e pela iniciativa privada. Então a gente nota que teve um grande aumento de cobertura na parte de coleta, na parte de esgoto tratado, sobre água consumida. Bom, isso era uma apresentação geral que eu queria fazer no início sobre a evolução da participação privada, os principais investimentos feitos. E agora, dentro do tema que nos foi colocado aqui, eu acho que existe, eu quero comentar, né, porque eu acho que existe uma série de entraves. Eu acho que o setor todo de saneamento, né, a gente vamos elencar aqui justamente os agentes que têm influência sobre esse setor, e aí ver a participação de cada uma, a responsabilidade de cada uma, e fazer os comentários onde nós julgamos que são os gargalos, onde cada um hoje tem a sua contribuição, primeiro, para aquilo que hoje não anda dentro daquilo que a gente pensava que seria uma evolução um pouco mais satisfatória e que hoje não estamos atingindo. Começamos através do Executivo Federal, né? Então, na nossa avaliação, o que falta e que cabe, achamos que ao Ministério das Cidades precisa ter um acompanhamento e cumprimento do marco regulatório, ou seja, o Plano Nacional de Saneamento. Conforme o Jonas Mendes já falou, foi feito todo o esforço, uma consulta pública, né? Foi feita uma discussão, tem praticamente um ano que este plano de saneamento está lá, pronto, né? O Ministério das Cidades encaminhou, a informação para a Casa Civil e está lá. Um ano simplesmente não se fala, não se discute, não põe em consulta pública e está parado lá. Você vê o seguinte, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele muito mais rapidamente foi feito, foi lançado, foi aprovado, foi decretado e foi regulamentado. E há um ano, o trabalho que nós fizemos, que a Bicom ajudou a participar, a ESB, todas as entidades, a PDIB, a SEMAI, as FAMAS, ministérios, ONGs, todo mundo que participa lá do Conselho das Cidades, num grande esforço se fez um Plano Nacional de Saneamento que servirá, pelo menos como diretriz, né, geral, básica, tanto para estados como município. Há um ano está parado lá no governo, sem dar prosseguimento, e não sabemos que segmento vai ser dado e quando vai ser dado. Estimular os planos municipais e estaduais de saneamento. Eu acho que isso o Ministério da Cidade tem feito. Nós sabemos que tem alguns recursos já, alguns planos, mas eu acho que ainda numa quantidade, não sei se parece que são 100 e poucos municípios, né? 120 municípios que foram apresentadas propostas e vão ter seu plano de financiamento, seu plano de saneamento executado com recursos provenientes da Secretaria Nacional de Saneamento. Eu acho que é um número muito insignificante e que o Ministério precisava
implementar e dar uma sequência, uma cobrança um pouco mais nisso. E mesma coisa com relação à regulação do serviço, né, que eu acho que é um tema que vai ser debatido aqui na parte da tarde, mas que do nosso ponto de vista ainda está longe, né, de estar se implantado e cumprindo realmente os objetivos. E outra coisa que também, do nosso ver, passaria uma atuação do Ministério das Cidades, só em relação a contratos precários, contratos vencidos, contratos precários, contratos. Isso também eu acho que venha contribuir para que o impedimento, porque talvez, vou fazer uma licitação, mas o meu contrato está vencido com a companhia estadual, então tem que resolver. Aí entra aquele embate político entre o prefeito e o governador, vou renovar, não vou renovar, e a situação do município continua pendente de uma decisão política. Eu acho que a regularização desses contratos, isso precisa ser realmente uma das coisas que nós consideramos que ser um entrave também que está impedindo a evolução, porque fica nessa pendência. E também, já foi o Johnny já falou aqui, justamente divulgar os modelos de PSP, ele citou aqui que a iniciativa privada é um dos possíveis, né, dos caminhos que pode ser feito e buscado para buscar a ampliação, né, dos níveis de atendimento. Legislativo Federal. Nós entendemos que cabe à Câmara de Deputados e ao Senado Federal evitar a descaracterização do marco regulatório, discutindo a fundo o projeto de leis inadequados. O que a gente tem notado é que existe tramitando dentro da Câmara e do Senado uma série de projetos de leis querendo já mudar uns 4, 5. Quer dizer, a lei mal está aí, mal entrou em execução, foi regulamentada em 2010 e diversos deputados, por questões talvez locais, regionais, tudo já quer aprender. Quer dizer, uma lei que demoramos anos para poder ter um consenso, anos para colocar ela, né, fazer regulamento, 4 anos, de 2007 a 2010 para regulamentar, e vemos lá uma movimentação no Congresso, projetos de lei sendo discutidos, já querendo alterar. Então eu acho que isso é um impedimento e que cabe. Ou seja, não permitir que qualquer regulamentação nova venha modificar a lei que está aí atual. Ministério Público e Tribunais de Contas. Nós já vimos aqui, né, justamente que existe na apresentação anterior, existem diversos processos justamente parados por entendimentos divergentes de diversos tribunais de contas, ou o Ministério Público, seja posições divergentes, o Ministério Público do Estado de São Paulo entende de uma maneira, o do Estado do Rio Grande do Sul de outra, o de Santa Catarina de outra. Então, eu acho que tem que ter, primeiro, dentro da aplicação do marco regulatório, né? Ou seja, que os planos municipais e estaduais sejam realísticos, né? Não adianta simplesmente fazer um plano que não tenha condição de ser cumprido, simplesmente para fazer o plano para você simplesmente estar cumprindo uma meta e não conseguir depois realizar. A regulação, ela tem que ser profissional independente, e aí nós citamos um exemplo que já foi feito aqui. Nós também achamos que por bacia hidrográfica seria uma das alternativas, né, viáveis e de se conseguir num curto espaço de tempo avançar nesse. Garantir a aplicação, promoção e defesa da tarifa justa, porque nós entendemos que a tarifa justa é um financiador do setor. Eu acho que o serviço tem que ser bem prestado. Não adianta nada uma companhia se vanglorizar que cobra barato a água e o esgoto daquele município, daquele estado, e não tem investimento. Olha, vai ver, tem a menor tarifa do Brasil, tem. E qual o serviço? O pior. Então acho que não adianta, né, existe um ponto de equilíbrio aonde que tem que se adequar. O subsídio, ele tem que ser transparente, seja ele direto, indireto ou cruzado.
né, tem uma política, né, ideal, e as concessões, seja plena, patrocinada, administrativa. E uma coisa que a gente nota, não, existe hoje aí, é aprovada em discussão no Supremo, um ADIM, ou seja, políticas, né, emendas constitucionais a estados. E aí está o exemplo: o estado do Paraná, ele fez uma emenda à Constituição onde que ele veda a participação de empresas privadas prestando serviço, na gestão da prestação do serviço. Essa foi na época do governador Requião. Isso hoje está lá com uma ADIM sendo contestada no Supremo Tribunal Federal. E mesmo caminho, o Estado do Rio Grande do Sul, hoje existe uma PEC, também em tramitação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, também com o mesmo objetivo, ou seja, falando que tem que ter no mínimo 51% do Estado para que se possa prestar serviço e ter gestão. Eu acho que isso são iniciativas que não justamente contribuem para... é um impedimento, contribui para justamente ficar nesse debate, né? E isso atrasa os investimentos e não resolve o problema dos estados, principalmente o Rio Grande do Sul, que a gente sabe tem os índices de coleta e tratamento de esgoto baixíssimos. Judiciário, né? O que vemos no judiciário justamente nessas grandes ações que têm processos parados, né? Que os julgamentos deveriam ser harmônicos nos 3 níveis da federação, ou seja, e não ficar repetindo os julgamentos, acatar jurisprudências para dar uma maior celeridade em todos os processos que venham ser contestados e levados à justiça. Dar velocidade nas decisões. Normalmente algumas decisões ficam meses e meses paradas, né? E aí uma licitação, ou um procedimento, ou que seja aquilo, um contrato paralisado porque tem uma ação judicial, né? E promover o modelo de arbitragem e mediação, que seria uma das alternativas que a gente considera que poderia destravar um pouco o andamento. Buscar os ex-reguladores, os prestadores de serviço, buscar eficiência operacional através de investimento autossustentáveis, visão de longo prazo com planejamento e parcerias tripartites, ou seja, onde poderia ser, inclusive, o município, o serviço autônomo e o privado, ou o município, a companhia estadual e o privado. Ou seja, você fazer esse modelo de gestão que nós acreditamos que possa vir a colaborar. Órgãos de financiamento, né? Promover a parceria entre os operadores e os financiadores, compartilhamento de risco. Isso é um grande problema que a iniciativa privada sempre tem, porque hoje as garantias, né, que são exigidas tanto pela Caixa como pelo BNDES, são os principais agentes financiadores, talvez acabe inviabilizando um projeto. Ou seja, você fica aí 2 a 3 meses discutindo na Caixa, no BNDES, quais as garantias que vão ser oferecidas. Então, talvez, em função do próprio contrato de concessão, você, porque hoje aqui no Brasil, realmente isso a gente tem discutido, e, ou seja, a diferença, né, do Project Finance com o Corporate Finance. Normalmente aqui no Brasil hoje o que nós temos é Corporate Finance, ou seja, todos os contratos têm que ter garantias reais de acionistas, ou da própria empresa, ou até seguros externos. Isso vem encarecer, e se isso não está previsto no contrato, acaba sendo um entrave. A sociedade civil exigir que a política seja usada para fazer saneamento, planejamento e regulação, universalização, prestação de serviço de qualidade, e coibindo o uso do saneamento para fazer política e o uso do saneamento para fazer obra, porque eu acho que não temos que ver só obra, não. Não adianta você fazer uma obra e depois você não ter gestão. Como que você vai prestar o serviço? Qual a capacidade depois você estar com essa obra executada e depois não ter condição de operar? Os requisitos básicos que a gente vê entrar por participação do setor privado, a parceria com o setor privado. Marco regulatório prévio,
lisura do processo competitivo, regras claras e estáveis, redução de riscos políticos, estabilidade institucional de um Estado de Direito e estrutura tarifária de subsídios claras e transparentes. Diagnóstico técnico financeiro preciso, prévio aos editais, porque o que acontece é justamente isso que o Johnny falou, das obras paradas, ou seja, você tem projetos desatualizados, então você lança o edital com um projeto e depois você não tem realmente, na hora de você executar, na hora de você fazer depois de um contrato assinado, você vai ver a situação realmente é completamente distante, você perde aí, fica aí 4, 5 meses estudando como que você vai editar, como que você vai resolver, né? Planos de investimentos adequados e realistas, é aquilo que eu já citei atrás, não adianta você fazer uma coisa só para cumprir tabela e depois não ter como operacionalizar isso. Arranjo financeiro e de financiamento adequado, né? Justamente com juros, carências, amortização, né? E sinalização dos bancos públicos para alteração das normas de financiamento. Volto a dizer, o Project Finance. Isso ajudaria muito a alavancar e a colocar diversos projetos que estão aí se discutindo, assina-se um contrato e você perde muito tempo. Quais são as conclusões que nós tiramos, temos da ABICOM? Que a união dos esforços do setor público e do privado é uma via de acesso ao desenvolvimento e à universalização do serviço de água e esgoto no prazo que o país precisa. Vemos aí também que as companhias estaduais de saneamento perceberam que a participação do setor privado é uma alternativa para acelerar os investimentos, ter acesso a novas tecnologias e resolver seus problemas, haja vista a grande quantidade que eu mostrei de empresas estaduais que já estão estudando esse tipo de modalidade de parceria, né? E o atraso ideológico e corporativista não pode impedir o país de resolver os seus graves problemas de saneamento, que provoca a morte de 7 crianças por dia por doenças veiculadas cientificamente. Ou seja, acho que ele falou isso aqui, acho que passamos, não vamos voltar de novo aquelas ideologias no passado que nos levaram anos e anos para discutir então a política de saneamento. E perspectiva futura, ou seja, com todos esses entes, essas participações que nós achamos que essas ações que julgamos sejam necessárias, sejam feitas e sejam trabalhadas, nós prevemos que a iniciativa privada alcance uma posição mais forte no setor de saneamento básico, convivendo em harmonia e em parceria com o setor público. Eu acho que não só o privado, não só o público, seja ele municipal ou estadual, vai dar conta de resolver os problemas. Tem que ser a união de todos. E nossos estudos é que dentro das oportunidades previstas, nós poderemos aumentar a participação nesse setor aí, dos atuais 14% para 30%, 40% da população urbana nos próximos 10 anos. Era isso que eu queria comentar e obrigado pela atenção.